Olá! Hoje vamos fazer uma calça de lã canelada para adulto. Na máquina coloquei 83 agulhas, selecionadas 2 por 1. Faço uma barra na regulagem 0,1. Faço uma barra de 20 carreiras. Estou trabalhando com 2 fios da lã industrial 228. Aumento a regulagem para 3, tanto na máquina quanto na frontura. Agora eu vou fazer aumentos, porque nós começamos da parte de baixo, da canela, em direção ao restante da calça. Eu vou fazer aumentos tanto na máquina quanto na frontura. Observo aqui na máquina. Eu tenho à disposição 2 por 1. Eu vou ter que manter essa disposição na hora que eu estou fazendo os aumentos. Eu vou dispondo embaixo os pesos e, quando precisar, eu também coloco o gancho e os pesos na lateral. E assim eu vou aumentando na lateral, ora só puxando, ora transportando o ponto para o lado. Sempre fazendo
com que ele trabalhe 2 por 1. Aumento tanto na máquina quanto na frontura. Vou seguindo até 270 carreiras, porque esse é o tamanho da pessoa que vai receber a calça. Então, 270 carreiras vai até o início do gancho. Eu vou chegando lá, aumentando sempre a cada 8 carreiras. Cheguei em 270 carreiras, agora eu preciso começar o gancho. Como eu já fiz uma perna, eu preciso fazer o gancho na perna da parte de trás, no lado contrário dessa perna. Então, passo da frontura para a máquina um total de 8 agulhas, que eu vou precisar remalhar aqui. Remalho nesse lado 8, e no lado esquerdo, que vai ser o lado da frente, eu remalho 4 pontos. Aqui em cima eu fiquei com 143 agulhas no total, fazendo aumentos a cada 8 carreiras. No lado de lá eu remalho sem fio, no lado de cá eu remalho com o fio. Anoto a quantia de carreiras até o gancho, né, da perna até o gancho, regulagem, anoto quantia de pontos lá embaixo. Tudo isso para uma próxima peça eu não precisar ficar fazendo tantas amostras. Remalhei então 8 de um lado, 4 do outro. Faço 4 carreiras. Faço uma diminuição de 1 ponto na máquina e quando eu precisar da frontura ali também. Aqui no caso, máquina e frontura. Mais um ponto. Na parte da frente, além dos 4 pontos remalhados, eu ainda diminuo 3 vezes. Essa foi a última. Agora, na parte das costas, eu diminuo 7 vezes. Última diminuição na parte das costas. Agora sigo até 90 carreiras no marcador. Sigo reto, sem diminuição, sem aumentos.
Com 90 carreiras de gancho, divido o meu trabalho pela metade. Eu cheguei em cima com 126 pontos. Metade, 63, vão ficar na máquina apenas. Então, eu transporto para a máquina. A parte da frente para o lado da máquina, ergo as agulhas, aqui caiu um ponto. Ergo as agulhas porque elas ficarão em suspenso. Então, 63 pontos em suspenso que fazem parte da frente. O restante eu vou trabalhar fazendo ainda a elevação para o gancho da parte das costas, porque não, aquela quantia que foi remalhada não é o suficiente para formar o gancho, então eu preciso também fazer uma elevação. Carro em suspenso, 2 carreiras, elevo 3 agulhas. 2 carreiras, passo para a máquina, aqui não quis trabalhar, passo para a máquina 3 pontos e elevo. Mais 2 carreiras. Passo novamente, mais 3 pontos. E elevo. Agora eu passo 6 pontos para a máquina. E esses 6 elevados. Novamente, mais 6 pontos. E outros 6. Agora eu passo 9 para a máquina. Até o final, eu vou elevando 9. Então, primeiramente, eu fiz 3 vezes, puxando para o suspenso 3 pontos. Depois, eu fiz 3 vezes,
puxando para o suspenso 6 pontos. Agora eu faço 9 pontos, que daí ele vai me dando uma elevação para a parte do gancho traseiro. Trago todas as agulhas para cima, tiro do suspenso, aumento a regulagem. Troco a parte frontal do carro da frontura para o carro da máquina. Nós vamos fazer a bainha superior onde passa o elástico. A primeira carreira eu faço em regulagem alta. Baixo para regulagem 4. E vou fazer 23 carreiras. Na 22ª, fiz 22, agora eu apanho os pontos. Posso até tirar o pente de baixo. E eu apanho os pontos para fechar essa barra, já saindo da máquina pronta, não precisando costurar depois. Isso é opcional. Poderia também remalhar no que terminei a parte canelada, remalhar e colocar um acabamento depois. Também é outra opção. Então, essa eu vou fazer fechando a barra. Pego a carreira em que nós fizemos a elevação, que é a última carreira da frontura, e coloco os pontos ali. É fácil achar qual ponto pegar, porque ele está mais saliente por causa da regulagem alta. Então, colocando todas essas agulhas de volta, eu consigo fechar essa barra. Por dentro vai um elástico fino. Caso queira um elástico largo ou colocar 2 elásticos, faz mais do que 22 carreiras. Eu vou fechar e já volto. Fechei toda a barra, aumento a regulagem para 7 ou uma regulagem maior, passo uma carreira da esquerda para a direita e remalho. Essa carreira com regulagem maior é para facilitar o remalhado não ficar tão apertado. Assim, eu tenho, no que sai da máquina, eu tenho a bainha já fechada. O remalhado, então, mais folgado, não muito junto, porque além de esticar essa malha da parte de baixo, né, não do cos, se eu deixo o remalhado muito apertado, quando veste, acaba estourando o remalhado e correndo todos os pontos, desmanchando a peça de cima para baixo. Isso não vai ficar muito bom. Então, já previno acidentes aqui. As 2 pernas da calça, depois que sai da máquina, tem que deixar um tempo para ela descansar, para ela encolher o que tem que encolher. Ajuda se nós espicharmos ela para o lado também, porque isso daqui é uma malha canelada. Mas é bom deixar ela descansando antes de costurar. Dá para notar aqui a diferença de gancho das costas, onde foi dado também o elevado, e gancho da frente. Colocando os dois juntos,
percebe-se uma nítida diferença de comprimento. Isso daqui ajuda bastante a não ficar uma calça muito apertada no gancho. Caso a pessoa tenha um bumbum mais saliente, é aconselhável, ao invés de fazer como nós aqui, 3, elevação 6 e 9, fazer com mais frequência, todas de 3 ou todas de 6, por exemplo, ou metade de 3, fazer uma elevação maior, para que esse gancho da parte de trás também aumente. A calça deu um comprimento de 92 centímetros. É uma pessoa baixinha. Para aumentar, o gancho está num tamanho bom, normal. Para aumentar, é na perna. Como é que eu tiro medida? Eu coloquei já no ar um vídeo que mostra como tirar medida de gancho, comprimento de gancho, comprimento até o início do gancho e comprimento total. Então, você tem um comprimento total e tem o gancho. Diminui o gancho do comprimento total, você tem a quantia de centímetros para a altura da perna. Essa é uma perna que parece estreita, mas é a malha canelada e ela cede. Esse modelo é tanto masculino quanto feminino, a parte da confecção até agora. Nós vamos esperar para amanhã, eu vou fazer um novo vídeo, porque essa peça é para um rapaz. Ele é enfermeiro e essa calça ele vai usar por baixo da roupa, do uniforme. Também faço desse mesmo tipo masculino para dormir. É uma calça tipo pijama. Para pessoas de idade, sentem muito frio no inverno e não gostam de apeluciado ou moletom ou soft ou alguma outra para dormir com pijama. Preferem a lã. Parece que a lã esquenta mais. Então, eu costumo fazer masculino. Também masculino desse tipo, daí não sendo uma calça para se usar normalmente, mas sim uma calça ou para dormir ou para usar por baixo. Para isso, eu preciso ainda fazer alguns detalhes, porque uma calça feminina é diferente de uma calça masculina. Então, se fosse feminina, terminaria por aqui, costurando ganchos da frente com da frente, das costas com das costas e depois o entrepernas, colocando o elástico na parte de cima. Masculino eu ainda tenho que colocar 2 detalhes na peça, então eu deixo para um próximo vídeo. Nossas peças para hoje, então, até aqui, uma calça de lã canelada para adulto. Ok? Bom trabalho!